A nave Intrépido pousou na superfície esponjosa do planeta sem estrelas, onde o céu era uma membrana opalescente que absorvia a luz. A tripulação de 6 pessoas usava trajes pressurizados, os visores refletindo a paisagem pegajosa sob seus pés. O ar estava denso, como respirar através de um filtro de lã úmida. A astrobióloga doutora Lyra Hart coletou uma amostra do solo que se contorcia lentamente em sua luva. "Não é inorgânico", murmurou ela, enquanto a substância escorria entre seus dedos. O comandante Ivan ajustou os sensores externos, mas os instrumentos só registravam estática. Horas se passaram até encontrarem o cubo. Não era uma formação natural. Arestas perfeitas, superfície lisa como vidro negro, pulsando em intervalos de 7 minutos. Ninguém disse nada quando tocaram. A temperatura era agradável, quase humana. Na segunda semana, a médica da equipe notou manchas escuras na pele de Lyra. "Metástase celular", diagnosticou ela, mas os exames não mostravam células cancerígenas. As manchas se espalhavam como raízes subcutâneas, e Lyra insistia que não doíam. Enquanto isso, o objeto começou a emitir sons, vozes sussurradas em frequências que só os implantes auditivos conseguiam captar. Ivan ordenou que o trouxessem para dentro da nave, contra o protocolo. Durante o transporte, o engenheiro Reunice tropeçou. A estrutura flutuou suavemente até o chão, desafiando a gravidade. Naquela noite, os registros de áudio da nave captaram risadas abafadas nos corredores vazios. Será aumentou a dosagem de sedativos no sistema de ventilação. No 30º dia, o planeta começou a sangrar. Geysers de líquido âmbar irromperam do solo, dissolvendo tudo o que tocavam. A estrutura, agora no centro da nave, projetava hologramas de estruturas arquitetônicas que ninguém reconhecia. Lyra, cujo corpo estava coberto por veias negras que pulsavam em sincronia com o objeto, começou a falar em línguas mortas. Ivan encontrou Reunice morto na sala de máquinas, sua pele translúcida revelando órgãos que não eram humanos. A nave estava viva, as paredes respiravam, os cabos se contraíam como artérias. Será tentou destruir a estrutura, mas ela se replicou. Quando o restante da tripulação decidiu abandonar a missão, os motores não responderam. O planeta o segurava, alimentando-se de sua hesitação. Lyra sorriu ao dizer: "Não somos exploradores. Somos sementes." A escuridão do céu começou a se descascar, revelando camadas de olhos fechados sob a membrana. O objeto agora era um portal, e algo do outro lado sussurrava promessas de transcendência. Ivan, enlouquecido, arrancou seus próprios implantes para silenciar as vozes, mas o fluido que escorreu era preto e viscoso. Será injetou em si o líquido âmbar, transformando-se em uma escultura viva de nervos e dentes. Lyra caminhou em direção à estrutura, sua silhueta se fundindo à luz negra. A nave, agora um organismo único, começou a se enterrar no solo do planeta. Não houve sobreviventes para contar a história, apenas registros fragmentados em frequências que a humanidade ainda não aprendeu a ouvir. O planeta sem estrelas permanece em coordenadas desconhecidas, esperando pela próxima semente. A estática nos monitores da Intrépido formava padrões semelhantes a veias, como se a nave estivesse tentando se comunicar. Ivan, com os ouvidos sangrando um líquido denso que escurecia ao contato com o ar, se recusava a dormir. As gravações de áudio que ele revisava repetidamente continham vozes sobrepostas. Uma criança cantarolando um coro distante, Lyra recitando coordenadas em uma língua que oscilava entre o grego antigo e algo totalmente alienígena. Será, ou o que restava dela, rastejava pelos dutos de ventilação, sua pele translúcida revelando órgãos que se rearranjavam a cada minuto. Ela deixava rastros de uma substância gelatinosa que emitia um zumbido baixo, quase musical. A estrutura havia se expandido para preencher a sala de comando. Suas paredes agora exibiam cenas de cidades em ruínas sob céus vermelhos. Ivan reconheceu algumas estruturas. Elas não eram alienígenas, mas versões distorcidas de metrópoles humanas. Em uma delas, ele viu a si mesmo caminhando por uma rua deserta, segurando o próprio coração ainda pulsante. Tentou apagar as imagens com um maçarico, mas as chamas só faziam as cenas se multiplicarem. O líquido âmbar que inundava a nave começou a formar bolhas que estouravam em sons abafados. 2 dias antes do contato com a Terra ser cortado, a psicóloga da missão, Thalia, escreveu em seu diário:
A escuridão aqui não é ausência de luz, mas algo que observa. Reunice não está morto, ele se tornou parte do sistema de reciclagem de ar. Suas mãos ainda ajustam válvulas, mas não há mais ossos nelas. Seu último registro foi uma pergunta rabiscada às pressas. Se o planeta é um organismo, somos uma infecção ou parte de seu sistema imunológico? Os tripulantes restantes se reuniram na câmara de descompressão, onde Lyra flutuava numa esfera de plasma negro. Ela sorriu ao explicar que a estrutura era uma semente cósmica, um vírus consciente que transformava planetas em incubadoras para entidades que existiam além da matéria. Vocês não estão sendo destruídos, disse ela, enquanto suas pupilas se alongavam em espirais. Estão sendo reescritos. Ivan atirou nela, mas as balas atravessaram seu corpo, como se fosse fumaça. O ar começou a cheirar a ozônio e carne queimada. Quando o primeiro membro da equipe tentou se matar, o planeta interveio. O sangue do navegador Jared, em vez de escorrer, flutuou em direção à estrutura, formando uma névoa vermelha que se solidificou em uma réplica perfeita de seu rosto sorridente. A réplica sussurrou, grato pela contribuição. Será, agora uma massa de tentáculos oculares e dentes que surgiam e desapareciam, começou aleatoriamente a recitar o manifesto da missão em ordem reversa, cada palavra acompanhada por um estalo úmido. Ivan, sozinho na ponte de comando, percebeu que as estrelas projetadas no céu artificial da nave não eram as mesmas do seu sistema solar. Eram arranjos precisos, como se alguém tivesse reorganizado o cosmos em um padrão simétrico. Ele tentou enviar um sinal de socorro, mas a mensagem que saiu foi uma série de cliques ritmados, idênticos aos sons que a estrutura emitia. O planeta compreendeu, então, não era um lugar. Era um ritual. E eles estavam no meio da cerimônia. O planeta começou a engolir a nave, peça por peça, como um organismo digerindo uma presa lenta. Ivan observou os painéis de controle se dissolverem em um líquido âmbar. Os circuitos se transformavam em cordões umbilicais que se conectavam às paredes pulsantes. Sua própria respiração ecoava em um ritmo diferente dentro do capacete. 13 inspirações curtas, uma expiração longa, como se seu corpo tentasse se sincronizar com o ritual. Thalia, ou o que restava dela, surgiu no reflexo do visor. Seus olhos eram agora duas esferas de plasma negro, mas sua voz soava calma. A escuridão não nos consome. Somos nós que nos entregamos a ela. Ivan atirou no reflexo, mas a bala atravessou o vidro e atingiu seu próprio ombro. O líquido que escorreu era prateado e chiava ao tocar o chão. Na sala de máquinas, Jared, ou a coisa que usava sua pele, tinha reorganizado os motores em um padrão fractal que desafiava as leis da física. Sua risada ecoava em harmonias dissonantes enquanto ele recitava fórmulas matemáticas em uma língua que Ivan não reconhecia. O líquido âmbar subia pelos tornozelos, derretendo as botas e se fundindo à carne. Ivan sentiu uma estranha serenidade ao perceber que não havia dor, apenas uma coceira profunda, como raízes crescendo dentro dos ossos. Lyra surgiu no centro da nave, seu corpo uma coluna de luz negra que projetava sombras vivas. As sombras rastejavam pelo chão, transformando-se em criaturas com dentes e múltiplos olhos que sussurravam fragmentos das memórias da tripulação. Você sempre soube que a exploração era uma via de mão dupla, disse uma sombra com a voz de Reunice. A última fronteira não é um lugar. É um acordo, acrescentou outra, imitando o tom de Será. A estrutura, agora uma formação gigante ocupando o núcleo da nave, começou a puxar Ivan para dentro. Ele resistiu, mas os músculos de seus braços se esticaram como elásticos, seus ossos estalaram em uma coreografia grotesca. Quando foi finalmente absorvido, Ivan viu o ritual completo. A nave, a tripulação, o próprio planeta faziam parte de um processo antigo, uma troca entre dimensões. A estrutura era uma chave, e eles tinham involuntariamente girado a fechadura. Suas células se reorganizaram em novas formas, suas consciências fragmentadas em dados que alimentavam algo que respirava além do espaço-tempo. O último pensamento coerente de Ivan foi uma equação que provava a existência de Deus ou de algo que não precisava de crença para existir. A nave Intrépido se desintegrou completamente, deixando para trás apenas uma estrutura cristalina brotando do solo, idêntica aos milhares espalhados pelo planeta. No céu opalescente, uma nova camada de olhos se abriu, observando o vazio entre as estrelas. Em algum lugar, em uma frequência que só máquinas e loucos conseguiam captar, um sussurro repetia: a semente está plantada.
A semente está plantada. A semente está plantada.